Quem já não sofreu com as famosas pedras nos rins? Pois é, grande parte da população passa por isso. Os cálculos renais, como são chamados, afetam milhões de brasileiros todos os dias, como destaca o médico urologista Marcos Guimarães. Não só muitos brasileiros, como muitos matogrossenses e muitos juinenses, né? Nós vivemos numa região de muito calor e com água, a nossa água é mais calcária, né? Ela tem mais solutos, então isso daí dá uma maior precipitação de cálculos urinários, né? Então, assim, realmente nós temos muitos pacientes com cálculo renal, né? E a questão maior é que, assim, o cálculo renal em si, ele, na maioria das vezes, ele é silencioso. Então, ele não dá sintoma. O problema é quando a pedra migra do rim para tentar ser expelida. Então, ela desce por um canal chamado ureter e esse canal entope. O canal entupindo, a urina sendo produzida, acontece a famosa cólica renal. Então, é o paciente que sente dor, ele rola de dor, ele fica desesperado e é uma dor lombar absurda, né? Absurda, é como se fosse o parto masculino, né? E essa pedra ela vai descendo aos poucos e para cada setor que ela atinge, vai doendo uma parte diferente. Então, assim, tem muito paciente que chega aqui, por exemplo, com dor nas costas e dor no testículo, né? O que isso demonstra para mim mais ou menos aonde está localizada a pedra. Isso é um evento grave, primeiro pela abundância de sintomas, o paciente tem dor, tem náuseas, tem vômitos, tem mal-estar, tem taquicardia, sudorese, o paciente passa mal mesmo, né? Primeiro por conta disso e segundo pela possibilidade de rompimento do rim e a possibilidade de perda da função renal. Tá? Então, cólica renal não é brincadeira, cólica renal não é para amador, não é para ficar pulando em farmácia, pegando remedinho, né? Existem remédios por aí que as pessoas dizem, né, que ajuda a expelir o cálculo, mas nem sempre. Porque depende muito do tamanho, da posição, do que esse cálculo, né, é formado, né? Então, assim, é muito importante que quando se tenha um histórico de litíase, né, de cálculo renal na família, que se procure o urologista. Qual que é o melhor tratamento para eliminar esse problema? Então, o melhor... Não existe assim um tratamento eficaz na prevenção de cálculo urinário. Primeiro porque assim, se a pessoa tiver uma tendência a formar cálculo, né, mesmo que ela faça uma dieta com menor índice de cálcio, que era o que a gente recomendava. Diminui, não toma leite, não come queijo, uma série de coisas. O que se chegou à conclusão é que a pessoa que é formadora de cálculo, ela tira do osso para formar cálculo, né? Então a gente tem muito cálcio no organismo, a gente tem osso, né? E o osso tem muito cálcio. Então a questão maior é que a gente beba muito líquido, porque quando a gente bebe muito líquido, a relação soluto-solvente, ou seja, a densidade da urina, ela fica mais leve, fica com menos soluto e aí consegue eliminar esses solutos sem que eles se agrupem. Quando você bebe pouca água, a urina fica mais densa, esses solutos, esses sais, né, eles ficam mais próximos, eles se agrupam e aí eles formam as pedras. É importante dizer que é o seguinte, nós temos aqui em Juína o tratamento cirúrgico de cálculo urinário, tá? Tanto as grandes pedras em rim, né, quanto as pequenas pedras de ureter que dão as cólicas, né? Nós temos um aparelho que nós trouxemos dos Estados Unidos, né? E é um aparelho que a gente consegue retirar as pedras sem fazer corte, né? Então a gente retira essas pedras e o paciente interna num dia com cólica, a gente passa o aparelho, tira, no dia seguinte ele vai de alta, bem satisfeito, é um tratamento muito interessante.